quero trazer para você essa palavra. Creio que é uma palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração. Eu espero, em nome de Jesus, que você esteja bem em sua casa, você esteja seguro, que você esteja obedecendo às orientações, mas, acima de tudo, que a sua confiança esteja em Deus. Nós estamos tendo momentos maravilhosos na igreja, momentos que os grupos estão se reunindo, temos tido um avivamento e nós entendemos que isso é um momento que é um mover de Deus para nós sairmos disso fortalecidos. Vamos falar mais sobre isso durante a palavra. O título da palavra de hoje é Pegos de Surpresa e traz a ideia de quando acontece algo na nossa vida que não estamos prevenidos. E eu queria então pedir que você pudesse ver e ouvir esse vídeo. Amados, em função desta pandemia produzida por esse vírus, estamos vivendo uma crise mundial. Há poucos meses, ninguém pensava em algo assim. Como vivo na Flórida, anualmente passamos pela temporada de furacões. Eu lembro quando fomos totalmente surpreendidos pelo furacão Katrina. Este furacão foi uma tempestade tropical que alcançou a categoria 3 em terra firme e categoria 5 no Oceano Atlântico. Os ventos do furacão alcançaram mais de 280 quilômetros e causaram grandes prejuízos na região litorânea do sul dos Estados Unidos, especialmente em torno da região metropolitana de New Orleans, em 28 de agosto de 2005, onde mais de 1 milhão de pessoas foram evacuadas. O furacão passou pelo sul da Flórida, causando em torno de 2 bilhões de dólares de prejuízo e causando 1.836 mortes diretas. Escutei naquela época uma entrevista onde uma autoridade dizia que em 30 anos de trabalho, ele sempre dizia que estávamos prontos, mas agora ele reconhecia que, de fato, não estavam prontos para o inesperado. Da mesma forma, outros fenômenos têm ocorrido, como, por exemplo, quando ocorreu uma série de tsunamis devastadores ao longo das costas da maioria dos continentes banhados pelo Oceano Índico, o que causou a morte de mais de 230 mil pessoas em 14 países diferentes e inundou comunidades costeiras com ondas de até 30 metros de altura. De uma maneira ou de outra, esses fenômenos pegaram essas populações de surpresa. Eu estou aqui hoje para avisar que existe um evento de proporções muito mais sérias e definitivas que está para acontecer a qualquer momento. Mateus 24, 39. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O próprio Senhor Jesus faz uma comparação de um evento catastrófico que ocorreu no passado, conhecido por nós como o dilúvio, aonde não perceberam, não estavam prontos, não estavam preparados, foram pegos de surpresa. E ele está dizendo, da mesma forma, vai ser a vinda do Filho do Homem, ou em outras palavras, ele está dizendo, vai ser quando eu voltar. Em Lucas 17, 24, nos adverte, diz, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Amados, são muitos avisos que Jesus vai voltar. Muitos avisos. E a grande pergunta é por que muitos serão pegos desprevenidos se há tanto tempo somos alertados? O Senhor Jesus, para trazer um alerta fortíssimo para essa verdade, ele nos dá uma parábola. E eu queria convidar você a andar comigo em Mateus capítulo 25. É uma parábola que ele dá logo a seguir, depois de Mateus 24, quando ele fala, nos avisa das catástrofes, das epidemias, de todas essas coisas, avisa que existe a proximidade do fim. Então, ele, em Mateus 25, ele diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens
que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tornando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso, que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E aqui vem a exortação do Senhor: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu queria convidar você e sua família para fazer uma oração, onde você está. Feche seus olhos. Se você puder repetir em voz alta, ou faça, se não, repita dentro do seu coração. Ore assim: Senhor Deus, aqui é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. E eu te peço, Senhor, que essa palavra possa penetrar no profundo do meu ser, produzindo uma transformação, Senhor. Eu quero ser terra fértil, e eu te peço que a tua palavra venha para mim como aquela chuva que o sedento aguarda, produzindo vida na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o Senhor Jesus usa essa parábola, como eu já disse, para exemplificar a sua vinda. E ele traz como principal advertência a necessidade de estar preparado para tal. E diz mais, ele diz que estar preparado deve ser uma atitude individual. Haviam 10 noivas esperando o noivo, e essas noivas deveria cada uma cuidar da sua lâmpada, mantendo-a operante. E aqui vemos que uma parte cuidou e outra parte não cuidou. Combinando com Romanos 14, 12, diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É muito comum na nossa vida pensarmos egoisticamente de uma forma coletiva. Ou seja, eu penso sempre em mim, quero o meu bem, quero as coisas para mim, mas é como se eu precisasse de um grupo para me apoiar nisso sempre. E ele está dizendo que vão ter momentos sombrios, momentos difíceis, momentos de solidão, em que você precisa cuidar de você, da sua vida com Deus, da sua realidade com Ele, porque no fim de tudo, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas uma pergunta salta para mim: por que depois de tantos avisos, muitos não se preparam? Eu tenho aqui 4 pontos que queria falar com você. O primeiro que eu creio é falta de fé. E você diz: como assim falta de fé? Ora, se foi tão avisado, e se já está sendo tão avisado, e agora mesmo eu estou avisando, e o Senhor Jesus está dizendo que acontecerá, ele está contando um fato que vai acontecer, ele está dizendo, vai ser gente que vai ser pego preparado, e vai ser gente que vai ser pego desprevenido. Ele está dizendo que isso vai acontecer. E a pergunta é por quê? E eu digo que o primeiro ponto é falta de fé. E você diz, falta de fé em quê? Falta de crer de uma maneira operante nesses avisos. Aqui chama aquelas noivas que estavam preparadas de prudente. Agora veja o que significa prudência.
Prudência é um sinônimo nesse local para alguém que crê na palavra do noivo e se prepara. Mantém a sua lâmpada cheia de azeite. Então, esta fé produziu uma vida vigilante. Essa fé produz uma vida vigilante. Não importa se eu estou viajando sozinho, não importa se eu estou só ou se eu estou acompanhado de toda a minha igreja. O que me faz ter uma vida vigilante, uma vida santa aos pés do Senhor, é a fé. Eu creio que o meu Senhor Jesus vai voltar e eu quero ser encontrado íntegro. Como 1 Tessalonicenses 5:23 diz que quando o Senhor Jesus voltar, que nos encontre espírito, alma e corpo íntegros diante dele. Como ele mesmo nos orienta, que nessa batalha toda a gente deve orar para escapar, mas não é simplesmente para escapar de pegar o vírus, ele diz é para escapar e comparecer diante do Filho do Homem íntegro. O que significa íntegro? Sem mancha, sem quebra, espírito, alma e corpo. Que uma crise dessa não abale sua fé, que uma crise dessa não faça você desistir de caminhar com o Senhor Jesus, mas pelo contrário, ore para que tudo isso sirva para lhe deixar inteiro, consertado, curado, íntegro. Pelo contrário, a falta de fé das 5 virgens que não se prepararam é um sinônimo aqui para loucura. Ou seja, eu fui avisado, mas não criei. E por que aqui você diz, pastor, que elas não creram? Eu estou dizendo que elas não creram porque elas não tomaram uma ação correspondente à fé. Elas sabiam que o noivo ia vir, elas estavam esperando por ele, estavam com as suas lâmpadas, todas tinham suas lâmpadas, mas elas estavam com as lâmpadas vazias. Quando a gente vê isso, queridos, eu me lembro aqui do versículo de 2 Pedro 3,4, porque nós podemos dizer, pastor, isso é o fim dos tempos, século 21, 2020. Mas na época do apóstolo Pedro, nos tempos bíblicos, já havia gente que duvidava disso. Em 2 Pedro 3,4 diz, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Havia pessoas dizendo isso. E aí Pedro contesta, Pedro responde, mais na frente um pouquinho, versículo 8, ele diz, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, primeiro ponto, o que é que eu devo fazer, pastor? Nós devemos ter uma fé operante. Uma fé não apenas racional, uma fé não apenas que conhece, não é uma fé apenas que traz conhecimento, mas uma fé que traz transformação. Hoje em dia existe uma febre do saber. Muitos estudam filosofia, outros teologia, querem saber, querem conhecer, e não é mal. A Bíblia diz que meu povo padece por falta de conhecimento. Mas esse conhecimento solitário, ele é inócuo, ele é infértil. Esse conhecimento precisa produzir algo em mim. Todas as virgens conheciam a história, mas só 5. Essa fé se tornou operante. Então, que o Senhor esteja dando a você que escuta essa palavra, neste momento, uma fé operante, uma fé que faz você se mover na direção de Deus. Segundo ponto muito importante. Por que muitos vão ser pegos de surpresa? Porque eles estão achando que o noivo está demorando. Por achar que o noivo está demorando, muitos relaxam. Pensam, faz 2000 anos, então, claro, pode não ser agora, daqui a 100 anos. E o que significa isso? Significa que eu só vou me preparar se eu tiver certeza que Jesus volta amanhã? Ou seja, eu só vou viver uma vida que agrada ao meu noivo. Eu só vou viver uma vida que agrada ao meu Senhor, ao meu Salvador, por medo?
Tem muita gente seguindo a Jesus por medo. Medo de vir um arrebatamento e ele não ser arrebatado. Medo dele ficar para a grande tribulação. Medo de não estar preparado para passar a grande tribulação. Ora, queridos, o Senhor Jesus está procurando, e ele disse que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Terceiro ponto muito importante é que quando muitas vezes nós achamos que ele está demorando, nós começamos a esfriar. E então não mantemos as lâmpadas cheias de azeite. Tem as lâmpadas, mas não mantém cheia de azeite. Esse verbo aqui, essa palavra azeite, essa palavra azeite, vem do grego elaion, que é a mesma palavra muitas vezes usada para o óleo da unção. Então, o que é que o Senhor Jesus estava dizendo aqui? As lâmpadas podiam estar limpas, bonitas, mas inoperantes. As lâmpadas significavam o exterior. O azeite era o interior. Ou seja, o que é que significa isso, pastor? Sabe, queridos, muitas vezes nós temos uma vida bonita, uma família bonita, uma empresa bonita, finanças bonitas, mas vazio de Deus, vazio da presença do Senhor. Sabe, amados, nós podemos nos ajoelhar e não nos submeter. Podemos fazer orações de joelho, mas quando escutamos a palavra de Deus, não nos movemos. Tem uma história que sempre me lembro quando eu era jovem. Eu estava numa conferência e o conferencista pregava, havia muita gente. Perto de mim havia uma mãe e tinha uma criança que insistia em ficar de pé. E a mãe não queria que ela ficasse de pé porque atrapalhava as pessoas. E a mãe dizia a ele, sente. E ele desobedecia, não sentava. E ela dizia, sente. E ele não sentava. E eu estava ali escutando. Até que eu vi que ela se aproximou dele e disse algo no ouvido dele que só ele ouviu, eu não vi. Mas aquilo produziu efeito. Ele sentou. E quando ele sentou, eu estava ali perto, ele parece que viu o que eu vi, e ele soltou a seguinte expressão: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Muitas vezes nós agimos assim, queridos. A gente parece que obedece, mas é por fora. Sabe, amados, nós podemos ser bons cantores. Acho que nunca antes, na história do Evangelho, teve tantos grupos que cantam bem, que tocam com excelência. É lindo. Tem grupos que tocam aí que não fica nada a dever a ninguém. Mas a grande pergunta é, esse cantar tem se transformado em adorar? Porque há nesse momento gente que canta muito, mas adora pouco, louva pouco. Há gente que se ajoelha com frequência, mas não se submete. Sabe, queridos, nós podemos ir à igreja e não ser igreja. Por fora, queridos, quando você olhasse para aquelas noivas, parecia tudo igual, elas estavam arrumadinhas, tinham suas lâmpadas, ambas tinham tudo igual, mas na hora da prova, não era o que estava fora que fez a diferença, era o que tinha dentro. Era o que tinha dentro que fez toda a diferença. Na hora da prova, na hora da luta, não é o que você tem por fora, sua conta bancária, suas roupas, sua aparência que vai fazer a diferença, mas é o que tem dentro de você que vai fazer a diferença. Nós precisamos levantar a igreja e entender. Pregação que eu venho pregando aqui há 20 anos, eu tenho dito, não são as paredes que são igreja, é você que é igreja. Nós somos o templo do Espírito. Quantas pessoas eu tenho escutado, pastor, tenho saudade de ir à igreja. Sabe, queridos, nós podemos sentir saudade de congregar, eu também sinto. Eu sinto muita saudade de voltar a congregar, de estar com meus irmãos, de abraçar meus irmãos, de beijá-los. E creio que vai voltar esse tempo em breve, em nome de Jesus. Mas você não pode sentir saudade da igreja, porque a igreja somos nós. A igreja se move na face da terra. Ele disse que as
portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Pode haver crise, pode haver o que for, a igreja se reinventa. Nós temos grupos de GES aqui na igreja que geralmente se reúnem uma vez por semana, alguns até a cada 2 semanas, dependendo da época. Eu tenho escutado de grupos, se não todos, a maioria, que estão se reunindo praticamente diariamente. 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, que se ligam, que estão juntos. A igreja está aberta. A igreja está aberta, a igreja não fechou. A igreja está viva, em nome de Jesus de Nazaré. Nós temos, queridos, que aprender a vigiar. Quando o Senhor Jesus estava para ser levado à cruz. E esse é o último ponto. Ele, em Mateus 26:40, diz: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Sabe, queridos, o Senhor Jesus estava pedindo suporte a seus discípulos, dizendo: vem orar comigo, vem estar comigo, me suporta nesse momento. Mas quando a gente lê o texto inteiro, nós vamos ver que o Senhor Jesus recebeu esse suporte pelos anjos. Os anjos suportaram o Senhor. E creio que foi um suporte angelical, deve ser muito mais significativo, muito mais marcante do que apenas um irmão, 2 ou 3 ou 10 que estão ali comigo. Porque o Senhor Jesus estava dizendo: venha vigiar comigo, venha vigiar comigo. O Senhor Jesus não só estava pedindo suporte, o Senhor Jesus estava preocupado com eles, porque grande prova viria. Quando Jesus fosse para a cruz, grande prova viria. E o fato é que, por não estarem vigiando, eles não estavam preparados para aquela prova. Por isso que houve aquele sumiço, aquele escape, aquela correria. Cadê Pedro? Cadê Filipe? Cadê Tomé? Cadê esse pessoal? Por alguns escritos, a gente vê que só João compareceu à cruz com a mãe de Jesus. Sabe, queridos, Jesus queria prepará-los para aquele momento. Ele nos chama para vigiar, para nós estarmos preparados, não apenas para os milagres que eles participaram, não apenas para as maravilhas que eles participaram, não apenas para a multiplicação de alimento, ressurreição de mortos, cegos vendo. Para isso não existe muita dificuldade da gente estar preparado. Ele queria que eles se preparassem para a cruz, para a luta, para a prova. É por isso que ele diz: vigiai e orai, para que você não caia em tentação. Como é vigiar, pastor? Oh, queridos, nós vivemos aqui na Flórida. Vocês viram há pouco tempo um vídeo lembrando a gente dessas coisas. Toda vez que tem uma temporada de furacão, se um furacão por acaso se dirigir para nós, nos é orientado aqui pelas autoridades a nos prepararmos. Temos que comprar alimentos, suprimentos, preparar a nossa casa toda, apanelar toda ela, colocar chadras na casa, tudo. Nós sabemos disso. E o que então que é vigiar? Vigiar é preparar a sua casa. É preparar a sua casa para o pior, esperando o melhor. Mas é estar pronto. É estar preparado para aquela situação. Então vigia aquele que, quando vê que os tempos se formam para um ataque, ele prepara a sua casa, prepara o seu lugar. E não vigia aquele que não crê nos avisos. Nós temos sido avisados que o Senhor Jesus vai voltar. Nós temos sido avisados que o Senhor Jesus vai voltar. E é preciso que nós vigiemos. E de uma maneira prática, o que é vigiar? É uma vida que tem prazer na presença do Senhor. O salmista dizia: eu prefiro ficar um dia na tua casa do que 1000 longe. O salmista dizia: eu quero estar a minha vida inteira na tua presença. Eu tenho sede de ti, a minha alma tem sede de ti. Não é, eu vou obedecer a Jesus e eu vou cuidar das coisas para que, quando Jesus voltar, eu não tenha o risco de ficar ou eu estar sendo castigado. Não, queridos, é porque eu tenho a minha lâmpada cheia do azeite da unção. A minha lâmpada está pronta, e ela está pronta sempre, ela está transbordando sempre, porque eu amo o Senhor, porque eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Amém, queridos? Um dia ele vai voltar? Sim, mas eu quero dizer uma coisa para você.
Quando Jesus voltar, antes dele voltar, muitos já morreram antes da sua volta, e a Bíblia diz que estes vão ressuscitar primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, por assim dizer, eu posso dizer que todo dia Jesus está voltando para alguém. Todo dia Jesus está voltando para alguém, alguém que é chamado. É como alguém que está naquela fila do restaurante com aquele sensor na mão e chega o momento que treme, é a sua vez. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos passar pelo momento que o Senhor vai nos chamar. E vai ter o dia, como já lemos aqui hoje, que será a segunda vinda dele com grande estrondo. Por isso que 1 João capítulo 2, 28 diz: filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos o quê? Confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E eu quero profetizar na sua vida, igreja, que nós vamos sair dessa crise toda fortalecidos, nós vamos sair mais parecidos com Jesus, nós vamos sair mais igreja do que nunca. O Senhor vai nos ensinar mais do que nunca nos ensinou, mas acima de tudo, fazendo da sua casa uma igreja, e de cada pessoa que mora na sua casa, um discípulo de Jesus que exerce o seu sacerdócio. Eu quero profetizar que tudo isso vai servir como uma doce sacudida de um Deus amoroso, dizendo: desperta, desperta, desperta. Não desperte para o medo, desperte para o amor. E eu quero dizer a vocês, em nome de Jesus, se levante, se comunique, se encha de Deus, deixe sua lâmpada transbordar, para que você tenha para você e para outros. Deus te abençoe, uma semana de muita vitória, em nome de Jesus.